eu quero falar um pouquinho, gente, do que está rolando lá na Ucrânia, né, do conflito na Ucrânia. Ao longo dessa semana, né, não me pareceu divulgado na mídia ocidental, é, com a devida importância, o fato dos russos terem conquistado o controle da cidade de Mariupol, que significa, gente, controlar o acesso para metade da Ucrânia, a metade justamente mais ligada, né, à Rússia, onde a maior parte das pessoas também falam russo, tem uma proximidade cultural e étnica muito maior com a Rússia. Então era um ponto estratégico. Um ponto estratégico. Veja, a guerra, me parece, está bem controlada pelo Putin até então. Ele conseguiu mobilizar uma pequena parte, vamos dizer assim, do seu poder de fogo para conquistar os pontos mais cruciais. Ele está agora, por exemplo, intensificando as ações na região do Donbass, né? Tem acesso a essa metade do país, e o lado ucraniano, liderado lá pelo Zelensky, continua apenas atendendo aos interesses da OTAN, dos Estados Unidos, e servindo ali bastante bem para o discurso que está sendo construído em função dessa guerra. E a tensão continua sendo bastante mantida, porque a situação, da maneira que está, não deixou as coisas ruins para a Rússia. A Rússia vem conseguindo manter o preço da sua moeda, vem conseguindo manter as suas relações comerciais, e quem está mais sofrendo até então com o conflito continua sendo a Europa e os Estados Unidos, sobretudo com a inflação. Então a gente já teve um processo de elevação dos juros em função da guerra, e a gente pode ter ainda mais. E o que está acontecendo? Se por um lado essa guerra mais prolongada parece estar sendo jogada com um certo controle pelo lado dos russos, do outro lado, os Estados Unidos parecem querer apostar na elevação da tensão para causar uma mudança do cenário da guerra. Por exemplo, a pressão da OTAN sobre a Finlândia e a Suécia para que ambas entrassem, né, aderissem à OTAN. Coisa que, felizmente, foi vetado pela Turquia, que tem poder para isso, segundo acordos. Eu já expliquei que a entrada da Finlândia e da Suécia eliminaria o acesso marítimo da Rússia, em último caso, ao Oceano Atlântico. O que seria muito grave e o que, de certa maneira, colaborou até então para essa postura neutra desses países nos conflitos envolvendo a Rússia. Então vejam, se de um lado a gente tem a Rússia tentando garantir aquilo que ela estava buscando desde o início do conflito, do lado da OTAN a gente parece ter uma tentativa de elevar permanentemente a tensão de guerra para mudar politicamente o que está acontecendo. Por exemplo, uma ajuda de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia aprovada nos Estados Unidos. Isso evidentemente coloca mais lenha nessa fogueira. Não é algo no sentido de distensionar a região. Assim como não era algo no sentido de distensionar a região promover essa entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, neste momento de crise, de tensão e de guerra. Felizmente, a Turquia, que essa sim tem interesse em apaziguar a situação ali na região, agiu para evitar mais essa elevação de tensão. Por outro lado, os Estados Unidos continuam fomentando a elevação do conflito. Vejam, gente, a guerra ela está sendo utilizada para
tentar resolver problemas econômicos e políticos da centralidade do capitalismo, sobretudo dos Estados Unidos, que é o grande ente imperialista. Então não interessa onde as bombas estão explodindo e quem está morrendo. A gente tem que entender que a guerra sempre acontece por motivos econômicos. E os senhores da guerra não trabalham com escrúpulos, não pensam nas vidas, na situação, na devastação física do lugar onde as bombas estão caindo. Então é muito discurso feito na televisão para tentar induzir a opinião pública que faz parte da guerra. A propaganda, as notícias são armas de guerra. Porque se o objetivo fosse acabar com a guerra, a OTAN e os Estados Unidos não estariam fazendo ações no sentido de manter a atenção cada vez mais elevada na região, sustentando um conflito mais longo, como vem sustentando até então.